a gente começa a se questionar é quando, geralmente, aquilo que é requerido de você começa a confrontar muito com quem você é. A vida, ela sempre está guiando a gente num ciclo ou num movimento para falar, volta para si, volta para os seus valores. Tanto que teve um dia fatídico, que era 11h53 da noite, o meu celular tocou. Eu estava no trabalho, estava na empresa, eu trabalhava em Jaguariúna. Trabalhando era o Guilherme, meu marido. Atendi ele falou assim, você lembra que dia é hoje? Eu olhei no cantinho do computador ali, dia 20/9, aniversário dele. Eu esqueci. Eu estava tão desconectada de mim que eu estava agravando o meu relacionamento e as pessoas que, por amor, estavam conectadas a mim. Então, eu acabava descontando, eu estava doente, eu vivia doente, eu tomava um antibiótico atrás do outro. Aí eu estava lendo o livro, daqui a pouco ele falou assim, você não é isso, você não é o seu pensamento, você não sei o quê. Eu estava falando, como assim? Como assim? Como assim? Daqui a pouco, gente, juro por Deus, foi assim, eu despertei. Aí eu tive esse grande despertar. E daí o que aconteceu? Aí começou uma sensação. Acabou seu tempo nesse trabalho, larga isso aí, vai ajudar a construir uma nova era. Eu falei, mas como assim acabou? Tô noiva, eu tô no emprego dos meus sonhos. Finalmente, eu tenho um chefe bom, finalmente eu trabalho 8 horas por dia. Teve uma época, gente, que trabalhar se tornou insuportável. O caminho de alinhamento com você, de reconexão com você, é uma estrada próspera. Lindeusa, bem-vinda ao canal Os Negócios Dela. Se você é nova por aqui, esse é um canal que eu falo de empreendedorismo com viés de autoconhecimento e de espiritualidade. Não, eu não falo sobre nenhuma religião específica, inclusive todas as crenças são bem-vindas aqui. Eu falo através de um olhar mais geral da espiritualidade. Eu falo muito de energia feminina e masculina. Eu falo sobre cocriação da realidade. Eu falo sobre ferramentas pra gente destravar e ser a nossa melhor versão. Eu falo sobre ciclicidade feminina, só os assuntos legais. Então, se você se conecta com esses assuntos e tem um chamado assim para saber mais sobre isso, eu peço para você se inscrever, tanto se você tá vendo pelo YouTube, quanto se você está ouvindo pelo Spotify. E se você já acompanhava aqui o podcast, mas ainda não é inscrita, eu peço para você se inscrever, porque essa é uma forma fácil e gratuita de você apoiar o meu trabalho. E além disso, é um jeito da própria tecnologia te lembrar quando sair vídeos novos. E vídeos que eu sempre intenciono que vão impactar vocês positivamente, inspirar, trazer conhecimentos e coisas que vocês precisavam ouvir. Então, se você está vendo pelo YouTube, clica no botão de inscreva-se. E se você quer que o próprio YouTube te mande uma mensagem quando o vídeo novo sair, tipo, ó, tem um vídeo novo no canal, clica aqui para assistir. Se você quer receber essa notificação, clica no sininho que tá do lado do botão inscreva-se, tá bom? E se você tá no Spotify, tem o botão de seguir na página ali do programa. O botão de seguir fica logo abaixo da foto ali do programa. E uma coisa também que é muito importante no Spotify é você avaliar o programa, dar 5 estrelas. Porque é assim que a ferramenta entende. Esse ouvinte escutou e gostou. Então eu vou distribuir esse conteúdo para outros ouvintes. Então como que faz para você clicar no avaliar em 5 estrelas? Primeiro, você tem que ter escutado algum episódio. Então, se você já escutou, isso vai ser automático. Se você nunca escutou, clica play em qualquer um dos episódios, arrasta o cursor ali como se estivesse no meio do episódio, porque ele vai entender que você já assistiu. E aí você consegue avaliar. No botão 3 pontinhos, fica do lado onde está desenhada a engrenagem, sabe? Ali na página do programa. Então, clica nesses 3 pontinhos, vai ter avaliar programa. Aí você clica ali, vai abrir as 5 estrelas, né? Então, você clica em 5 estrelas e, importante, tem que clicar embaixo no botão salvar. Se você só clica em 5 estrelas, ele não contabiliza, tá bom? E desse jeito você ajuda muito, muito, muito o nosso programa a crescer no Spotify. Muito obrigada! Então, antes de eu sair falando sobre a entrevista em si, que vocês viram já no título aí, que é uma entrevista com a Nathalie Mello, eu tenho que explicar aonde aconteceu essa entrevista, da onde vem essa filmagem. O que acontece? Eu fiz um primeiro evento, uma primeira edição do evento do podcast Os Negócios Dela. Eu nunca tinha pensado em fazer um evento na minha vida, foi 100% uma coisa guiada pela minha intuição e foi tudo muito rápido, porque de quando eu tive a ideia até pro dia do evento eu tinha só 3 semanas. Então tudo foi muito intenso, muito rápido, eu tenho muita coisa para falar sobre isso, tanto que eu vou postar aqui as entrevistas, mas depois vai vir um episódio só de eu contando o por trás das cortinas desse evento. Como que foi receber essa mensagem da minha intuição, como que foi ir atrás dos parceiros, porque, gente, eu fiz um evento em 3 semanas sem ter R$1 no bolso, tá? Então, tipo assim,
Eu tenho muita coisa pra falar da fluidez que foi isso tudo e são dicas muito legais pra ajudar vocês na jornada empreendedora de vocês também. Então eu quero muito fazer esse vídeo contando de tudo, assim, como que foi, cada uma das coisas, emocionalmente pra mim também como foi, os feedbacks de todo mundo que eu recebi. Então eu não vou me delongar nisso nesse vídeo especificamente, mas eu quero contar um pouquinho pra vocês como que foi a estrutura ali do evento. A gente teve 3 entrevistas com empresárias maravilhosas e inspiradoras, com que vocês vão aprender muito aqui também. Então a gente teve assim, primeiro de tudo teve uma abertura, que a gente fez uma meditação, a Nathalie mesmo, que é essa entrevistada que vocês vão ouvir hoje, ela fez a meditação pra gente. Teve uma introdução de eu contando a minha história, aí a gente teve a primeira entrevista que foi com a própria Nathalie, aí teve um breve intervalo, a gente teve uma segunda entrevista que foi com a Bela Barcelos, a gente saiu pra almoçar todo mundo junto, na volta teve uma terceira entrevista que foi com a Cacau Dias, e depois a gente teve uma roda de conversa que foi muito gostoso, porque foi uma versão de fazer networking, só que usando energia feminina, sabe? Foi super leve, super gostoso. Meu, foi incrível, sério. Uma coisa que eu sinto, até um spoiler já contando uma visão geral do evento, uma coisa que eu sinto é que todas nós que estávamos lá, todas as lindeusas que participaram, inclusive eu mesma, a gente não... Era uma coisa tão nova que ninguém foi muito com expectativa, ninguém sabia muito o que esperar, sabe? Só que todo mundo saiu dizendo pra mim, literalmente dizendo pra mim, tipo, Paty, foi melhor de qualquer coisa que eu podia imaginar. Tipo assim, eu tô muito impactada com esse evento, foi muito sensacional. E, nossa, eu fiquei muito feliz de receber esse feedback. O que eu fiquei feliz de poder gravar, tá? A parte das entrevistas. Primeiro, pra quem esteve no evento, uma coisa que normalmente a gente não tem em evento presencial é a possibilidade do replay, né? Então você tá ali numa palestra ou em alguma coisa assim, no nosso caso foram entrevistas, não foram palestras, mas num evento tradicional, né? Que geralmente é palestra. Você tá assistindo, não sei o que, a pessoa falou um negócio super legal e às vezes não deu tempo de você anotar. E aí você perdeu. Tipo assim, nossa, eu tava anotando o que ela falou antes e eu perdi o que ela acabou de falar e não dá pra você voltar, né? Então, eu achei muito legal gravar essas entrevistas, mesmo pra quem estava no evento, pra ter essa possibilidade de reassistir e relembrar coisas. E às vezes também, quando a gente escuta novamente, a gente tem novos insights de um negócio que a gente já tinha visto, né? Então, eu acho isso muito rico. E pra quem não pôde estar no evento, é uma possibilidade da pessoa também conseguir adquirir esses conhecimentos. Por exemplo, tem uma das lindeusas que acompanha aqui o canal. Ela assiste todos os vídeos, sempre me manda mensagem, sempre comenta, ela é muito maravilhosa e ela mora nos Estados Unidos. Então, tipo assim, não tinha como ela vir pra esse evento, principalmente um negócio que eu organizei em 3 semanas. Então é muito legal porque ela vai ter a possibilidade de assistir as entrevistas. Mas, gente, uma coisa que eu vou ser muito sincera pra vocês. Nada se compara à energia de ter visto e presenciado esse evento, tipo, pessoalmente, sabe? Porque... Inclusive, se você tá assistindo aqui esse episódio e você estava no evento, comenta a sua opinião sobre isso, porque foi uma egrégora ali que se formou muito maravilhosa. Dia 19 de novembro, que foi o dia do evento, que foi o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, foi um dia também de portal energético. Então eu sinto que tudo tava muito propício a ser muito intenso, sabe? E todas ali estavam muito abertas para receber esse conhecimento. E também porque a gente fez 3 meditações ao longo do evento, então realmente estava todo mundo meio que na mesma página, aterrado, conectado. Então, o que eu mais, assim, um dos feedbacks que me marcou muito, que eu recebi, foi tipo, Paty, o que eu me abri, o que eu me conectei com as outras mulheres, muitas descobriram que já se conheciam, ou quem não se conhecia fez amizade. Tipo, tudo foi um negócio tão forte, assim, e de eu receber feedback das pessoas de mãos dadas comigo, chorando, assim, falando, cara, como eu precisava disso. Tipo, foi tudo muito lindo. Então, assim... Muito legal eu possibilitar a gravação disso pra vocês, mas se vocês tiverem a oportunidade de participar de outro evento presencialmente, por favor, vá, porque nada substitui isso. Por que eu tô falando de próximos eventos? Realmente, as lindeusas que estavam lá me deram isso de missão. Se eu não esperava fazer um evento, eu também muito menos esperava que iam ter outros depois disso, mas foi unânime todo mundo falar, Paty, você não pode fazer isso só uma vez. Tipo... 1, você nasceu pra fazer isso. 2, a gente precisa disso. Porque uma das coisas que todas elas comentaram foi a questão da solidão empreendedora. A gente sente falta de conversar sobre negócios, principalmente com outras mulheres. Porque não é igual você falar de negócios com homens e falar com mulheres. A energia feminina envolvida no negócio é muito diferente. Torna tudo muito mágico e especial. E elas falaram assim, a gente não tá nem falando pra você fazer esporadicamente, tipo, uma vez no ano o evento. Não. A gente quer recorrência. A gente quer manter essa vibe boa do que a gente criou hoje. E aí, um número que mais de uma pessoa falou, em momentos diferentes, sem uma saber que a outra tinha falado, foi o número 3. Paty, faça evento de 3 em 3 meses. Eu falei, universo, eu estou ouvindo, entendi o recado. Ok, pode deixar, missão dada é missão cumprida. Então,
Em 2025, a gente vai ter muitos outros eventos. Se tudo der certo, eu quero manter essa ideia do trimestral. Vamos dizer o que minha alma ali vai me falando, minha intuição vai me falando, que eu vou seguindo. Então, novamente, se você tiver a oportunidade de ir em próximos eventos presenciais, por favor, vá, porque é insubstituível, é sensacional e é muito maravilhoso. Ah, só uma coisa que vale eu falar antes. Antes da primeira entrevista, a gente teve a abertura, que foi um momento que eu fiz uma introdução, eu falei um pouquinho sobre a história do podcast e tudo mais, e também teve uma meditação que abriu todo o evento, uma meditação que a Nath fez pra gente. Eu vou incluir esses trechos aqui antes da entrevista, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês tenham um pouquinho do gostinho do que é participar do evento. Eu poderia pôr direto a parte já da Nathalie falando, mas quando eu reassisti foi tão gostoso, eu reassisti a gravação, e eu senti, assim, de colocar isso aqui, do tipo... Cara, talvez as pessoas entendam um pouquinho mais a vibe que tava ali e a vibe que foi o evento se eu deixar essa introdução. Então, primeiro vai vir essa meditação da Nath, a minha introdução ali, contando um pouquinho da história do podcast, como que eu cheguei nesse evento, e em seguida a gente entra na entrevista em si com a Nathalie Mello, tá bom? Então, a primeira entrevista que a gente teve no evento foi com a Nathalie Mello, e eu vou parar de falar o nome inteiro dela, porque eu já falei várias vezes pra vocês gravarem, mas agora eu vou me referir a ela simplesmente como Nath, afinal ela é minha amiga pessoal. E no dia a dia eu não fico chamando ela de Nathalie Mello. Eu puxei aqui uma descrição no site dela sobre... Tava pensando como apresentar a Nath, daí eu pensei, nada melhor do que usar as próprias palavras que ela usa pra se descrever. Então eu queria comentar aqui um pouco com vocês. A Nath, ela começou a carreira dela no mundo corporativo, como CLT, e ali ela alcançou rapidamente o que muitos consideram sucesso. Cargos altos, estabilidade, reconhecimento. Mas, apesar dessas conquistas, ela sentia que algo de essencial estava faltando. E esse vazio fez com que ela mergulhasse num profundo despertar espiritual. E foi aí que ela percebeu que o seu verdadeiro propósito estava muito além do ambiente corporativo. Após um período de intensa busca e transformação, a Nath enfrentou o que muitas mulheres espiritualizadas encontram, que é dificuldades para cocriar abundância e prosperidade, principalmente de forma leve e alinhada. E ela descobriu que não era sobre fazer mais para conquistar essas coisas, mas sobre destravar bloqueios energéticos e aumentar a nossa capacidade de sustentar frequências mais elevadas de luz e prosperidade. Hoje, a Nath utiliza essa sua trajetória e os seus conhecimentos para guiar outras mulheres a cocriar uma vida abundante, livre de amarras e com um método que ela mesma desenvolveu para superar essas travas. Se alguém entende o caminho para destravar, essa pessoa é a Nath. Eu já falei da Nath aqui para vocês antes no canal. A mentoria dela foi a primeira mentoria que eu comprei na minha vida. Eu já fiz 2 mentorias com a Nath e também hoje faço parte da escola das CEOs ricas e espiritualizadas que ela tem, que é como se fosse uma comunidade que a gente tem aulas semanalmente. Atualmente a gente tá tendo até 2 aulas por semana, então é um negócio assim, muito rico e muito maravilhoso. E a Nath transformou minha vida. Os meses de maior faturamento que eu tive na Memorar Joias, na minha marca de joias, foi os meses que eu estava em mentoria com a Nath. Então, assim, ela é uma pessoa sensacional, ela é muito iluminada, tá na presença dela, é um negócio... Sempre, assim, que eu converso com ela, principalmente, assim, não só nesses calls e tal, de mentoria em si, mas quando eu encontro ela pessoalmente, no cowork, que a gente conversa, eu sempre saio me sentindo melhor. Sabe aquela pessoa que sempre te eleva? Ou eu saio mais positiva, ou eu saio mais em paz, ou mais confiante. Sempre ela me deixa com algum sentimento positivo. Então, eu espero que vocês consigam captar um pouco dessa aura dela e se abrirem para aprender com ela nessa entrevista de hoje. Então, com vocês, a primeira entrevistada na primeira edição do evento podcast Os Negócios Dela. Roda! Gente! Oi! Eu já vou começar a chorar, nem começou. Ai, meu Deus. Muito obrigada por estarem aqui. Oi, tudo bem, Thaís? Muito obrigada por estarem aqui no primeiro evento do podcast Os Negócios Dela. Que, segundo vocês mesmos, é o primeiro de muitos. Então, eu acredito em vocês. E, primeiro de tudo, eu queria falar de um assunto que eu acho que é muito importante, porque eu acho que está pairando na mente de todos, então é bom a gente já começar por esse assunto, que é o seguinte: hoje,
é o meu aniversário. Pra mim é nada. Então como é que é? Gente, melhor parabéns que eu já recebi. Nunca imaginei fazer um parabéns num evento. Hoje também, além de ser meu aniversário, dia 19 de novembro, é Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, então parabéns para todas nós! E também é dia de portal energético. Então, como eu falei para vocês, trazerem uma intenção para esse evento, se vocês puderem relembrar agora, depois a gente vai fazer uma meditação reforçando também. Mas se o nosso poder de cocriação já é forte, sempre imagina hoje que a energia está poderosíssima. E eu acho que, para abrir, a gente podia começar com a nossa meditação. Eu vou chamar a Nath aqui para conduzir para a gente. A Nath vai vir várias vezes aqui na frente ao longo do evento fazer meditação com a gente. E também vai ser uma das nossas entrevistadas, então depois eu apresento propriamente a Nath para vocês. Mas é só para a gente poder abrir o campo. Bem-vinda, Nath! Obrigada. Gente, esse evento nem aconteceria se a Nath não existisse, mas Jesus, na sua entrevista a gente fala mais sobre isso. Amiga, então eu dou o palco para você. Tá certo. Bom dia. Como vocês estão lindas, cara. Vocês verdade. estão muito maravilhosas. Só tem mulher linda aqui de cima, de baixo, olhando para vocês. Então, a gente vai começar com uma meditação. Independente do que você acredita, a gente está falando de energia, Deus, Espírito Santo, como você quiser chamar, todo mundo é bem-vindo aqui. Exatamente. Então, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos de vocês. Vocês podem deixar aberto, mas eu acho que vocês vão querer fechar. Então, fechem os olhos de vocês. Inspira e expira profundamente. Dá aquele soltar de ar. Tanta coisa já aconteceu nessa manhã. Filho, casa, marido, questões do trabalho. Inspira e solta. Eu vou acompanhar vocês. Inspira. 1, 2, 3, 4. Solta. 4, 3, 2, 1. Inspira. E solta. E na próxima inspiração, eu vou pedir que você imagine que o ar está entrando pelo centro do seu coração, pelo centro do seu cardíaco. Imagina o ar entrando, ativando esse espaço sagrado. E solta. Inspira e solta pelo coração. E ainda nesse lugar, eu vou pedir que você pense em algo que te traz muita alegria, que te traz muito amor. Um abraço em alguém que você ama. Um momento na natureza. Alguém talvez que você sinta saudade. Se enche de amor e continua inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Quais são os portais?
Quais são as novas versões sua que estão prontas para entrar? Quais são os sucessos? As coragens? As clarezas que estão prontas para acessar você? Talvez você não saiba, mas nesse momento, coloca uma intenção. Como que eu quero sair desse evento? Como eu quero me sentir? Talvez mais viva, mais em paz, mais tranquila ou com mais clareza. Intenciona. E nesse momento, eu peço humildemente a presença de todos os seres de luz que te acompanham. Deus, universo, bons espíritos. Chama a sua egrégora. E eu peço humildemente que todas as pessoas que subirem nesse podcast, que sejam canais. Canais. Que as pessoas que você encontrar aqui sejam canais. Por onde a resposta vai acessar você. Acredita. Ela vai acessar você. Você é amada. Você é cuidada. E aqui você se abriu para receber. Gratidão. Gratidão. Gratidão por esse momento. E quando você se sentir pronta, você pode ir voltando. Todas bem? Eu estava precisando disso. Estava precisando? Para dar uma acalmada, para dar uma aterrada. Nath, muito obrigada. Daqui a muito pouco tempo te chamo de volta. Obrigada, amore. Ai, gente. Sempre que a gente faz o trabalho com a Nath, ela começa com essas meditações. Eu acho muito importante, porque cada um chega com uma energia, né? Às vezes muito animado, ou chega preocupado com alguma coisa, ou chega bravo com o trânsito, ou chega... Aí aqui todo mundo acalma, vai na mesma frequência, para a gente poder começar. Então, vamos lá. Eu queria contar um pouquinho para vocês como que a gente chegou aqui. É muito curioso, inclusive, a gente vai falar na entrevista com a Bela sobre isso, é muito curioso que a maior parte das pessoas que estão aqui eu não conheço, e às vezes nem vieram pelo podcast, nem conheciam o podcast, foi assim, um que indicou o outro, que indicou o outro. Isso tem um porquê, a gente vai falar mais para frente. Mas, então, acho legal me apresentar, contar um pouquinho como que começou o podcast. Tudo começou para mim em fevereiro de 2019, quando eu tive a ideia da minha marca, a Memorar Joias, e eu comecei a empreender. Para mim, nunca foi o caminho óbvio empreender. Nunca. Na minha cabeça, eu tinha uma concepção que, assim, para você empreender, você tem que ser formado em administração de empresas, você precisa ter toda uma formação em negócios, ou, não sei, na minha cabeça tinha que ter toda uma construção mais formal. E meus pais são funcionários públicos, ninguém era empreendedor na minha família, eu não tenho essa referência assim, de empreendedorismo. Então, não era uma coisa que passava na minha cabeça. Mas a ideia acabou surgindo de uma experiência que eu tive, na verdade, como cliente. Vou contar um pouquinho mais para frente a história da Memorar em si. Mas eu acho que tem duas crenças base que acabaram levando a tudo na minha jornada empreendedora acontecer. E são duas crenças que eu aprendi com meu pai. A primeira delas é que ele fala assim: eu nasci para ser feliz. Eu estou nessa vida para ser feliz. E eu considero isso como base para tudo, né? Eu vim aqui para aproveitar, eu vim aqui para curtir tudo que a vida tem para me dar, todas as emoções. E a segunda crença é:
se a maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando, se a gente quer ser feliz, a gente também tem que ser feliz no trabalho. Então, eu tinha essa crença de eu quero trabalhar com algo que eu ame. E eu não sabia ainda o que era esse algo que eu amo, que eu amava, e eu estava sempre procurando. Então, quando eu fiz graduação, inclusive, eu caí de paraquedas no curso que eu fiz comunicação social com habilitação em mediologia na Unicamp. Não sei se vocês conhecem, porque é uma habilitação que só tem na Unicamp. E eu falo que eu caí de paraquedas porque, muito depois que eu já estava formada, eu entendi o papel da comunicação na minha vida. Hoje eu entendo que a comunicação é o central da minha vida e faz muito sentido eu ter feito esse curso, mas, na época, eu não tinha essa clareza. Eu só fui guiada assim, para esse curso. Eu estava o tempo inteiro tentando me descobrir. Então, fazer atividades paralelas, que nem eram da Unicamp, faz curso no Senac, faz disciplinas fora, sempre tentando me encontrar profissionalmente. E eu acho muito engraçado como a gente procura, e, muitas vezes, a resposta está debaixo do nosso nariz. E por debaixo do nosso nariz, eu quero dizer, às vezes está na nossa infância. A gente já tinha todas as dicas lá quando era pequenininho. E, no meu caso, eu tenho um negócio que ninguém me ensinou, mas eu sempre fiz isso. Eu sempre, desde criança, gosto de, quando assistia filme, desenho animado, eu gostava de, quando as personagens tinham joias com superpoderes. Amava. Amava. Ou uma joia mágica, anel mágico e não sei o quê, colar. Ou no sentido não de magia mesmo, mas de... tem toda uma história, que aquela joia da família, que a avó deu e aquilo desperta alguma coisa na pessoa. Isso sempre me encantou. E aí eu comecei, como criança mesmo, a criar as minhas próprias joias com magia. Então, o que isso significa? Que algumas peças eu atribuía um significado que era meu. Então, essa aqui me lembrava um momento que eu tive um insight, ou um momento que era marcante na minha vida, um aniversário, ou me lembrava uma viagem, ou me lembrava uma pessoa. Então, sempre que eu vestia essas joias, eu acessava aquele sentimento bom, de quando eu tive aquela lembrança. E aí eu comecei, quanto mais eu fui crescendo, porque no começo era muito intuitivo, eu comecei a ver o poder disso, porque as joias funcionavam como um gatilho mental positivo. Porque a gente fala muito de gatilho mental negativo, uma coisa que você não está esperando, te deixa com um sentimento ruim e tudo mais. Mas gatilho mental positivo a gente consegue intencionalmente colocar na nossa vida. Falei, caraca, isso aqui é poderoso. Então eu comecei a fazer isso. Tipo, cada momento marcante na minha vida, eu ia atribuindo uma joia àquilo. E foi só em 2019 que essas duas coisas se linkaram. Eu procurando o que eu queria fazer da minha vida profissional, eu amando joias. E teve um momento marcante da minha vida que eu saí da casa dos meus pais, fui morar com meu companheiro da época e tudo mais, e na hora que eu fui começar a pensar numa joia que eu queria eternizar aquilo, buscando empresas que fizessem, eu não encontrava ninguém que fazia do jeito que eu queria, pum, veio. Eu falei, cara, eu posso ter essa marca de joia que eu estou procurando. Eu posso ser essa marca de joia. Uau! E aí, como que eu percebi que empreendedorismo era para mim? Porque foi a primeira vez que era uma coisa profissional que me dava muito brilho no olho. Eu falava daquilo com amor, eu contava minha ideia. Quantos almoços eu fui para casa falando, gente, vocês não sabem que eu tive a ideia, não sei o quê. Aí o logo eu tô pensando assim, daí as cores eu tô pensando assim, com tal significado, e daí eu vou ter um Instagram assim, e blá, 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 não parava de falar. Falei, caraca, eu acho que é isso, eu encontrei o que eu queria. Felizes para sempre? Não, porque aí falou assim, calma. Só que para eu fazer esse negocinho que eu tive a ideia, eu vou ter que fazer um negócio chamado empreender. E eu falei, eu não sei o que é isso. Porque apesar de eu sempre ter sido uma aluna muito boa na escola, tudo que me ensinaram ali eu aprendi. Eu falei, mas não me ensinaram a empreender. Tudo que me ensinaram... Eu falei, errado? Tudo que me ensinaram eu aprendi, mas não me ensinaram a empreender. Vocês entenderam? E aí eu falei, bom, e aí começou toda uma jornada, demorou um tempinho até para eu entender que eu realmente conseguiria, sabe? Que eu consigo, essa ideia, eu consigo colocar isso em prática. E a primeira luz no fim do túnel para mim foi quando eu comecei a encontrar vídeos na internet de empresárias e empreendedoras. Alguém aqui conhece as irmãs do Tudo Orna? As irmãs do Sul? Você conhece? As irmãs Alcântara? Muitos anos. Elas têm praticamente a minha idade, são 3 irmãs do sul do país, e elas têm várias empresas, não uma só. Então eu falei, cara, mulheres no Brasil, jovens igual a mim, se elas conseguem, eu também consigo. Né? Daí foi daí que eu fui seguindo cada vez mais empreendedoras, empresárias. E aí que, em 2021, então eu tive a ideia da Memorar em 2019, em 2021, 2 anos depois, eu já estava nessa estrada de empreender, bem por trás das cortinas, eu não tinha lançado a marca ainda, buscando fornecedor, porque, além de eu não ter referência nenhuma de empreendedorismo, não tinha ninguém da minha família que trabalha com joia, que é um mercado super fechado. Então, eu estava, assim, desbravando, viajei o Brasil atrás de fábrica, foi um rolê. E aí... Eu me perdi. Lembrei. E aí, eu falei, bom, se essas empresárias estão conseguindo, eu também consigo. E eu falei, cara, mas tem tanta coisa que eu já aprendi nesses 2 anos, porque eu comecei a pesquisar muito, estudar muito, principalmente de autoconhecimento. Que aí eu comecei a entender que empreendedorismo tinha a ver com autoconhecimento. Falei, cara, se eu criar um canal e eu falar as coisas que eu já aprendi para as pessoas, se impactar uma pessoa
eu tô feliz. Porque se uma pessoa não se sentir tão sozinha na jornada empreendedora como eu não me senti sozinha quando eu vi os vídeos das outras, eu já vou ficar feliz. E aí eu criei o canal Os Negócios Dela. Na época só tinha no YouTube, não era podcast ainda, eram vídeos curtos de 10 minutos. E eu falava basicamente as coisas que eu estava aprendendo, os livros que eu estava lendo, os hábitos, porque eu entendi também que o empreendedorismo era muito sobre a gente criar os nossos próprios hábitos, porque a gente não tem chefe, não tem um cronograma, não tem a gente que cria o nosso dia a dia, né? E eu comecei a falar sobre isso. E eu amei fazer o podcast. Amei. Porém, eu senti que eu precisava... Eu fiquei uns meses fazendo ao longo de 2021, mas quando chegou no final de 2021, eu falei, eu preciso pausar agora. Por quê? Eu preciso lançar a Memorar. E eu senti que era um negócio que ia requisitar toda a minha energia, sabe? Fazer um lançamento, era um passo muito importante para mim. Eu falei, então eu vou pausar isso agora, eu preciso dar vida para o meu negócio e depois eu volto a fazer. Só que eu nunca me desconectei da ideia do podcast. Então, eu tenho até uma página no Notion, assim, tipo, os negócios dela. E nesses 3 anos que ficou parado o podcast, eu estava sempre anotando ideia. Tipo, nossa, isso aqui dá uma ideia boa de vídeo. Tipo, do nada, tô tomando banho. Opa, eu saía, anotava. Então, eu nunca me desconectei da ideia do podcast, mas eu pausei. E eu sabia que eu ia retomar quando a minha intuição falasse. Eu sabia que ia ser um negócio que ia vir, uma clareza, e eu ia saber quando retomar. E essa clareza veio na virada desse ano, quando foi de 2023 para 2024. Virou o ano. Primeiro, assim, dia 1, eu falei, eu preciso começar o podcast de novo. Só que aí eu quero mudar algumas coisas. E era uma intuição com uma urgência. Tipo, vai agora e vamos. Um negócio assim, uau, animado, sabe? O cara do áudio amor, que eu estourei o áudio agora. Perdão. E aí, eu retomei o canal, só que aí eu comprei o microfoninho do podcast, comprei umas iluminações. Eu apontei aqui, mas essas não são minhas, tá? Isso aqui é bem profissional. Mas eu criei um estúdiozinho na minha casa e tudo mais. E comecei com formatos mais longos, de podcast e tudo mais. E aí, eu senti uma coisa quando eu comecei a pensar nos conteúdos que eu ia falar. Falei, ainda assim eu quero falar de empreendedorismo, porque minha vida está com base nisso hoje, né? Mas não tem como essa aqui é uma crença minha, tá? Vocês podem me questionar, e eu estou aberta. Mas eu tenho uma crença que não é possível empreender sem autoconhecimento. Se você quer um negócio lucrativo, chegar em todos os seus sonhos, você tem que, em algum momento, porque você se depara com travas. Aí você fala assim, por que eu estou travada? Aí você fala, mas eu sou o meu negócio, né? Então, se o meu negócio está travado, eu acho que eu estou com alguma trava em mim. Aí você vai aprofundando nesse redemoinho. E quanto mais você aprofunda em autoconhecimento, uma outra crença que eu tenho, mais você cai em algum momento em relação à espiritualidade. Do jeito que você acredita nisso, seja através de uma religião, seja a sua conexão direta com essa fonte maior de poder, esse divino, esse Deus, universo, independente de como você quer chamar, em algum momento você cai nisso, porque você descobre que você sempre está acompanhada, você nunca está fazendo as coisas sozinha, você começa a lembrar da voz da sua intuição, a essência. Aí você vai indo aqui, nas terapias alternativas, você faz constelação familiar, aí você compra uns cristais, isso aqui é da minha casa, tá? Não é cenário, não, isso aqui é da minha sala. Você compra os cristais, aí você faz o quê? Ativação da Kundalini, aí você faz meditação, aí você vai caindo nesse mundo. Falei, cara, eu quero falar de tudo isso no podcast. E aí até vem daí o nome do podcast, porque a ideia de Os Negócios Dela tem a parte literal, que tipo a gente falaram, dos negócios dela, porque a gente está falando de empreendedorismo feminino. E também tem aquela brincadeira, porque na língua portuguesa, negócios é sinônimo de coisa, né? Pega um negócio ali para mim, pega aquela coisa ali para mim. E cara, a gente fala de muitos assuntos no podcast. Então eu falei, não, sabe, imagina uma cena assim, tem uma criancinha ali brincando no quarto, aí o pai fala, nossa, ela tá quieta, pergunta para a esposa, o que ela tá fazendo ali no quarto? Fala, tá brincando ali com os negócios dela. Sabe, assim, é meio que essa ideia. Tipo, lá no podcast ela fala dos negócios dela, tudo aquilo que ela acredita, aqueles negócios de energia, cocriação, negócio, aqueles negócios dela. Então veio daí o nome do podcast. E bom, aí a gente chegou na questão do evento, porque aí eu também nunca tinha pensado em evento. E a Nath é uma das responsáveis, a Bela é uma das responsáveis, as nossas entrevistadas são muitas responsáveis por eu ter, ao aprofundar em autoconhecimento, ter entendido que era para fazer um evento. E, gente, foi muito assim, intuição falou, você tem que fazer um evento. Eu falei, oi? Você tem que fazer um evento. Eu falei, quando? Dia 19 de novembro agora. Eu falei, mas tem 3 semanas até lá, intuição. Ela falou, então, você vai. Aí eu falei com um amigo meu que trabalha aqui no Cork, que ele é influenciador também e tal, e ele faz evento. Conversando com ele, pedindo dica, ele falou assim, não, super apoio, vai ser ótimo, não sei o quê. Quanto tempo você tem? Eu falei, 3 semanas. Ele, você tá louca? Ele falou, sabe quanto tempo eu levo para organizar um evento? Eu falei, 5 a 6 meses. Eu falei, entendi. Mas eu vou fazer em 3 semanas. E cá estamos. Foi muito a gente também, eu quero falar muito aqui de intuição, porque eu sinto que está sendo um aliado muito forte para mim no empreendedorismo. Até uma pessoa me emprestou aquilo ali, intuição é um superpoder. Eu concordo muito.
E o negócio da intuição é que você fecha o olhinho assim, parece que você está entrando numa sala escura, você pega na mão aqui dos seus apoiadores espirituais, energéticos, e fala, eu estou confiando, porque eu não estou enxergando nada, mas eu vou, você está falando para eu ir, eu vou. É bem isso. Então, acabamos caindo nesse evento dessa forma. E eu estou muito feliz. E o que eu estou descobrindo é que quanto mais a gente trabalha alinhado com a intuição, alinhado com a alma, alinhado com a nossa essência, tudo acontece de um jeito fluido. Se você fica insistindo em trabalhar com uma coisa que não é a sua essência, não vai, você não chega no faturamento que você queria, você não alcança as pessoas, você convida, as pessoas não vão. Quando é um negócio alinhado, é muito louco. Inclusive, eu queria agradecer publicamente a Ju, que foi uma das pessoas muito fofas que, na hora que eu falei do evento, ela falou assim, eu vou chamar minhas amigas. Começou daqui a pouco, fulano me manda mensagem. Eu falei, gente, eu não conheço essas pessoas. Quem sabe? Amiga da Ju, amiga da Ju, amiga da Ju. Eu falei, gente, mas... Ou seja, aparecem umas pessoas desse tipo e vão divulgando as palavras e vai chegando. E todos os parceiros... Eu vou, ao longo do evento, agradecer um por um, mas... Para mim é surreal, assim, isso está acontecendo. Isso mostra como tudo está sendo feito alinhado. Inclusive, a primeira entrevista que a gente vai falar de alinhamento com a alma. Mas é isso, como sempre, eu estou me descobrindo, eu estou descobrindo no percurso da Memorata, estou descobrindo no percurso do podcast, não sei realmente se vai ter outros eventos depois, pelo jeito sim, que está todo mundo falando que vai, eu acredito. E ainda estou descobrindo tudo, mas... Vamos para a nossa entrevistada, para a nossa primeira entrevistada? Então, eu vou chamar aqui, novamente, a Nathalie Mello. Aplausos! Agora eu vou falar dela direito, né? Que ela só caiu aqui, começou a fazer um monte de meditação. Vamos lá, maravilhosa. Bom dia! Como vocês estão? Gente, parece... Você falou bom dia, eu lembrei que tá de manhã, porque na minha cabeça eu já vivi tanta coisa, juro. Me deu até um... Eu falei, bom dia, mas... Nem começou. Nem, tipo assim, verdade, literalmente. Nem começou. Deixa eu ver se eu tô no horário. Tô no horário. Passou 10 minutinhos, mas tá tudo bem. Nath, primeiro acho que seria legal de falar como a gente se conheceu, né? Porque assim, onde você se conheceu? Aqui no Cork, gente, tá vendo como as coisas são full circle, né? Eu tô sempre trabalhando, eu gosto muito de silêncio. Quando eu tô trabalhando, eu ponho aquele fone que isola. Então, geralmente, eu não escuto nada ao meu redor. Mas as coisas, quando tem que acontecer, elas acontecem. Na hora que eu tirei meu fone, essa moça maravilhosa estava sentada na minha frente, falei, nunca vi ela aqui, porque eu conheço todo mundo, que eu converso com todo mundo. Na hora que eu tirei meu fone, ela falou, ela tava num colo, fazendo o quê? Energia. Eu falei, opa! Ninguém fala de energia do nada no Cork, não é mesmo? Daí eu falei, a primeira oportunidade eu vou falar com ela. Ela baixou na minha frente, assim, no final, quando ela acabou o call, para tirar da tomada o computador dela. Eu falei, desculpa do nada, assim, mas eu ouvi você falar energia, com que você trabalha? E aí a gente começou a conversar, a gente teve muitos cafés aqui na cozinha do King, inclusive super equipada, maravilhosa, viu, gente? Uma das coisas que eu amo aqui no Cork. A gente teve muitos lanches da tarde, almoços juntos, conversando sobre o seu trabalho, e eu comecei a me encantar, até que eu entendi, em um certo momento, que a resposta que eu estava precisando para o meu negócio, que eu estava me sentindo meio... num bloqueio. Eu estava numa fase meio assim, eu preciso de alguém comigo. Eu estava com essa sensação, está faltando uma energia junto comigo. Eu falei, gente, mas eu não tenho sócio, eu não vou arranjar amanhã, não é assim, que sociedade não é assim. Não tem funcionário ainda no sentido... Claro, tem a pessoa da minha produção, em São Paulo e tudo mais, mas eu não tinha aquele braço direito que você troca ideia estratégica, sabe assim? Falei, gente, então é isso? Eu estou destinada a empreender sozinha? Aí, numa conversa com ela, você soltou a seguinte frase, não sei se você lembra da frase, mas você falou assim, não, daí, quando a gente está fazendo a mentoria, não sei o quê, eu pego na sua mão e eu vou junto com você. Na hora que ela falou essa frase... Pega na minha. Encheu meu olho de lágrima, né, na cozinha. Eu falei, Nath, era isso. Era isso que estava faltando, era isso que eu estava precisando. E começou a minha jornada junto com a Nath. Eu fiz 2 mentorias já com a Nath. Hoje eu estou na escola, a gente vai falar um pouquinho também ao longo da entrevista. Inclusive, outras meninas da escola estão aqui também, então já gerou outros contatos. E, Nath, sabe de onde eu quero começar? Da infância. Porque a gente fala muito disso, que o nosso subconsciente ele se forma até os nossos 7 anos de idade. Então, para a gente entender uma pessoa hoje, a gente precisa entender a infância dela. Porque muito vem de lá. Muitos dos nossos hábitos, das crenças, muitas coisas que a gente acredita. E como foi a sua infância e o que você pode compartilhar com a gente sobre esse período que ajuda a gente a entender quem você é hoje? Nossa, gente, eu juro que eu não pensei nas perguntas que eu ia falar. Não falei as perguntas para ninguém. Ninguém começou da infância, então vamos lá, vamos falar da infância. Eu acho que a nossa infância começa com os nossos pais. Eu sou filha do Ana e do Arnaldo. A Ana veio da Bahia, o Arnaldo veio do Pernambuco e vieram para São Paulo tentar a vida aqui. E graças ao fato deles trabalharem muito, nunca faltou nada para mim.
E eu acho que eu vou sempre tentar fazer essa correlação, tá? Com a atualidade. Perfeito. É que isso começou a formar para mim o conceito de trabalho. Era excesso e era difícil. E isso começou a criar em mim o que eu precisava escolher na minha vida para que eu conseguisse não passar pela dificuldade que eles passaram. Então, puxando lá da frente, eu sou formada em engenharia. E por que eu escolhi engenharia? Porque eu não ia ficar desempregada. Essa foi a minha decisão. Né? Eu gostava um pouco de matemática, eu era boa em exatas e tomei essa decisão. Então, isso veio junto, e veio junto também, que eu acho que é uma questão muito cultural, né? No meu caso, essa questão do estereótipo do que é o aceito, principalmente quando você vem de uma origem mais humilde, né? Então, na minha família, são pais que vieram do Nordeste, vieram para São Paulo, e eles necessitavam mostrar, com a aparência deles, de que eles tinham triunfado. Então, isso sempre veio um pouco na minha infância. Olha as suas vestes, olha o seu cabelo, tem que estar com o cabelo arrumado, tem que estar apresentável. Para quê? Para as pessoas verem você de uma forma que elas te respeitem. E isso, né, a nossa infância é o quê? É toda aquela bagagem que a gente coloca nas costas e vai viver a vida. E já que a gente está falando de alinhamento com a alma é o quê? A gente entender de toda essa bagagem o que é que está pesado demais. Exato. Né? Exato. A gente vai chegar mais nesse ponto, que eu quero falar mais sobre isso. É um ponto importante, porque eu acho que é até a chave do seu negócio, tudo que você fala nas mentorias. Mas eu acho muito legal contar essa trajetória. Por que eu começo da infância? Porque eu acho muito legal a gente entender a pessoa por trás do negócio. Porque a gente não está aqui só para falar de negócio. Não é só um evento, quais são os seus números, qual a sua estratégia, o seu modelo de negócio. Eu quero saber da pessoa por trás, sabe? E você, então, já começou a introduzir a questão da engenharia. Quando comecei aquele processo assim, de sair da adolescência, ir para a fase adulta, que você começa a pensar em vida profissional, o que eu quero fazer do vestibular. Eu ia perguntar justamente isso, como que você chegou nesse caminho da engenharia? O que te levou a isso? O que fez brilhar seus olhos e falar, não, é isso que eu quero para chegar na engenharia? Você fez engenharia química? Não. E fiz engenharia bioquímica. Bioquímica, isso. Como que foi essa decisão de cursar engenharia? Essa decisão foi feita em cima de que profissão é para você ganhar dinheiro. O que você está questionando? Paixão. Eu lembro que a única vez que eu senti algo que poderia ser próximo ao que eu queria fazer naturologia na Bahia. Ver energias, né? Saber de energias, daí eu peguei e falei, vou fazer naturologia na Bahia. O quê? Tá maluca, você vai passar fome. Vamos brincar, vamos olhar aqui o vestibular da FUVEST na época. Eu escolhi bioquímica, porque eu gostava um pouco de biologia e eu era boa em matemática. E meu pai falou, vamos aqui que você não vai ficar desempregada. A decisão foi tomada. E naquele momento, eu vou culpar meus pais? Claro que não. É o que eles podiam, através do conhecimento que eles tinham, que eu tivesse uma vida melhor do que eles tiveram, entendeu? E eu tomei essa decisão. E, junto com isso, também veio o quê? O senso de valorização. Uma engenheira, pela USP, é muito valorizada. Olha como você vai ser vista. Olha os cargos que você pode ocupar. Ainda uma responsabilidade de triunfar na vida, um triunfo que, para eles, foi difícil ter. É culpa deles, imagina, eu amo tudo que eles fizeram. Eu acho que o ponto principal agora é a gente começar a entender quem que vai tomar agora a responsabilidade pelas decisões. Aí é difícil. Porque até então a gente tem uma justificativa de uma expectativa para apoiar os nossos processos. Mas o que aconteceu, né, que a gente vai entrar aqui agora, é que eu comecei a questionar. Mas exatamente. O que é que eu quero? Essa era a próxima pergunta, que era, tipo, como foi o processo, tipo, a carreira que você foi logo em seguida disso foi a mais tradicional, que foi o CLT, você trabalhou na Ambev, que é uma empresa super conhecida e tudo mais. E o que te atraiu inicialmente para a Ambev, nessa formato de trabalho, e como que você foi descobrir aos poucos que não era isso que você queria? Eu acho que, não é que o que eu escolhi a Ambev? A Ambev me escolheu. Quando você está num processo desse, você faz o quê? Diversos processos de estágio, qual que é a empresa que vai te aceitar, você me aceitou, ótimo, então eu estou aqui dentro. E esse tem um grande questionamento que a gente não começa a trabalhar num CLT, pelo menos no meu caso, questionando os valores da empresa.
a gente olha os valores da empresa e fala, eu posso ser essa pessoa. Nossa, é muito isso. Dificilmente a gente fala, essa empresa se adequa a quem eu sou, porque no fundo a gente nem sabe quem a gente é. E eu amo, gente, eu trabalhei 10 anos na Ambev, que escola maravilhosa. Mas sempre foi um período de adaptação. E era um período que era o quê? O que acontece quando a gente entra no autoconhecimento, a única coisa que muda é que há questionamento. Questionamento, quem eu sou? Coisa que a gente às vezes não faz, a gente vai indo, e vai fazendo, e vai acontecendo. E o que acontece, até posso entrar já, estou engatando aqui, você vai me falando se tá... O que você ia entrar? Eu ia entrar agora no que me tomou a decisão de que não era aqui. Sim, não, era isso, você perguntou. Manda ver, manda ver. Então, o que aconteceu, gente? Acontece que quando a gente está numa empresa ou num trabalho, o que quer que seja, quando a gente está meio com os olhos fechados, a gente segue, vamos embora, é isso para fazer? Tudo bem, vamos, faz. Quando a gente começa a se questionar, é quando, geralmente, aquilo que é requerido de você começa a confrontar muito com quem você é. E o que acontece? Valores são formas como a gente toma as nossas decisões e como a gente vive a nossa vida. Quando você vive em alinhamento com seus valores, você acorda com o dedo na tomada de energia. É bom viver em alinhamento com os valores. Eu tenho o valor da espiritualidade. Só que numa reunião, no almoço, eu falava de números, do mercado. Eu queria falar um pouco de espiritualidade, mas... Não era o público-alvo para isso. Não era um público-alvo, é um público difícil. Não queria. Tudo bem, era o lugar. Só que daí você começa o quê? A vida, né? E daí a gente pode chamar de Deus, de vida, universo, ela sempre está guiando a gente num ciclo ou num movimento para falar, volta para si, volta para os seus valores. E quando você começa a ver processos de adoecimento, falta de prosperidade, tudo dando muito errado, é o momento de você se distanciou demais. Você teve problemas de saúde? Isso está gerando agravamento. Então, quando eu estava há 7 anos na Ambev, gente, eu trabalhava 16 horas por dia. Nossa. Eu era aquela... Porque o quê? Porque eu acreditava que quanto mais alto o meu cargo, mais valor eu tinha. Então, manda trabalho para mim, que eu vou fazer. Eu era aquela pessoa que todo mundo queria contratar a Nath. Por quê? Porque a Nath era escrava. Eu ficava lá o dia inteiro trabalhando. Tanto que teve um dia fatídico, que era 11h53 da noite, o meu celular tocou. Eu estava no trabalho, estava na empresa, eu trabalhava em Jaguariúna. Trabalhando era o Guilherme, meu marido. Ele olhou para mim, atendi ele falou assim, você lembra que dia é hoje? Eu olhei, no cantinho do computador ali, dia 20/9, aniversário dele. Eu esqueci. Eu estava tão desconectada de mim, que eu estava agravando o meu relacionamento e as pessoas que, por amor, estavam conectadas a mim. E essas pessoas são as que mais sofrem, porque elas não vão embora. Elas vão ficar do seu lado, até dar um estupim. Então, eu acabava descontando, eu estava doente, eu vivia doente, eu tomava um antibiótico atrás do outro. Na época, você conseguia associar que a doença vinha desse excesso de trabalho ou você não tinha essa clareza? Eu conseguia, só que qual que é o ponto? É assim que as coisas funcionam. Esse é o normal, né? Esse é o meu medo quando eu recebo pessoas. Qual que é o seu problema? O problema é que você está distanciada de você, do seu ritmo, de um equilíbrio. Aí, sabe o que hoje em dia é muito comum? Toma essa pílula. Remedinho. É como, tipo, continua. Gente, o que a gente vai colher lá na frente? Eu não sei. Naquele momento, foi quando eu tomei a decisão. Eu falei, eu preciso mudar. Fora que eu era super competitiva, viver com mulheres, para mim era desafiador. Eu estava sempre competindo. Sempre. E daí foi o momento em que eu falei, eu preciso mudar. Aí eu comecei o quê? Gente, o que a gente consegue mais próximo, às vezes, é só alimentação. Eu precisava só mudar minha alimentação. Mudei. Deu certo. Comecei a ficar um pouco mais... Clareza mental. Né? Clareza, calma, que estou me alimentando melhor. Eu jantava miojo e cerveja. Então, eu falei, calma. A cerveja era de graça, né? Cerveja era de graça. Aí eu comecei a meditar
Hoje eu medito bastante, mas naquela época, sabe o que eu conseguia meditar? 3 minutos por dia, do que eu não conseguia mais do que isso. Eu ia para o trabalho, vai, 3 minutos, vai, falta pouco, ia. Aí eu comecei o quê? A entrar em assuntos de espiritualidade, tá. Aí sabe o que acontece? A vida melhora. Eu fui promovida nessa época 4 vezes. 6 meses promovida, 6 meses promovida, 6 meses promovida. E daí eu fui trabalhar no lugar que eu sempre quis trabalhar, no escritório central, do lado do vice-presidente. Ai, Nossa, agora eu tô bem promovida, agora eu tô no meu ápice agora da eu minha tenho vida. Sucesso. Cheguei. Cheguei Não, porque sempre tem mais, né? Sempre tem mais, exatamente. Mas é isso que é legal, gente. Às vezes eu recebo alunas que falam assim, a Nath vai começar e ela vai querer que eu comece a empreender. Não necessariamente. O meu caminho era do empreendedorismo. Mas só de você começar ao quê? Voltar para você, a vida fala muito bem, melhora. Aí você começa a ser promovida, ganha mais. Eu tinha o chefe dos sonhos. E como que você... Porque, então, nesse momento, você estava feliz ainda dentro do Eu CLT. estava muito feliz no final. Como que foi o momento que você começou a falar? Porque antes de querer sair, então teve um momento, uou, cheguei onde eu queria. Cheguei. E como que começou a ser a transição, tipo, aquela vozinha, não sei se é isso aqui que eu quero. Né? Tipo, como que foi esse momento? O que essa vozinha falava? Como foi? Eu tenho uma tendência, não sei quem é assim, quando eu gosto de um assunto, cara, eu vou até o final, eu estou na lama no assunto. E eu comecei assim com espiritualidade. Entendi. E daí o que eu fiz? Eu fiz um retiro do silêncio. Fiquei 4 dias em silêncio. É legal. Eu não sei se você aguentaria, Patrícia. É um desafio, meu amor. Eu acho que Patrícia não conseguiria. Eu fiz um evento em 3 semanas, amor. Manda aí o desafio que eu aceito. Né, Patrícia, né, talvez 2 dias para você. Mas eu tenho vontade justamente por ser um desafio, deve ser interessante. Vai ser um desafio. Precisa, gente, o retiro é... Ouvir a voz cara, interna. mas foi muito legal. E daí eu fiz o retiro, daí eu comecei naquela época, hoje eu voltei a comer proteína animal, mas na época eu parei também, então dei uma limpeza. Aí o que aconteceu? Teve um dia que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia simples, assim, de estética. Aí eu estava em casa, assim, lendo meu livro, Eckhart Tolle, O Novo Mundo, Despertar da Consciência, que é o mesmo livro do Poder do Agora, o mesmo autor. O próximo, hein? Aí eu estava lendo o livro, daqui a pouco ele falou assim, você não é isso, você não é o seu pensamento, você não sei o quê. Eu estava falando, como assim, como assim, como assim? Daqui a pouco, gente, juro por Deus, foi assim, eu despertei. Eu consigo falar que eu tive um despertar de consciência. Naquele momento eu falei, cara, eu não sou um ser físico que tem um espírito. Eu sou um espírito vivendo uma realidade física temporária e tem muito mais do que isso. E eu lembro que naquele momento eu olhei no espelho e eu me senti que eu tinha tanto, sei lá, renascido, que eu olhei para o espelho e falei, como que eu vou explicar isso para o Guilherme? Que eu não sou mais aquela pessoa. Será que ele ainda vai gostar de mim? Será que ele ainda vai gostar de mim? Será que meus amigos... Eu juro por Deus que foi esse pensamento. Aí eu tive esse grande despertar. E daí o que aconteceu? Aí começou uma sensação, né? Que eu não ouço vozes, mas a minha intuição... Cada um tem um jeito de se conectar com a intuição. Tem gente que ouve, tem gente que sente, tem gente que vê, né? Tem gente que escreve, né? Mas sempre, geralmente, vem com... É muito particular. E eu sinto muito. E daí, daqui a pouco, começou. Acabou seu tempo nesse trabalho. Larga isso aí e vai ajudar a construir uma nova era. Falei, o quê? Não. Acabou. Eu falei, mas como assim acabou? Estou noiva, estou no emprego dos meus sonhos. Finalmente, eu tenho um chefe bom. Finalmente, eu trabalho 8 horas por dia. Como assim? Aí ficou. Começou em agosto de 2019. E vinha aquela voz, e todo dia que eu acordava, eu falei, será que aquela voz ainda está falando comigo? Hoje não, graças a Deus, eu podia voltar para a minha vida. Só que isso foi se repetindo, até que chegou a quarentena. Aí, cada um enfiado no seu canto, eu com aquela sensação que isso aumentava. Então. Foi 2020 que eu saí. 2020, tá, verdade. E daí teve uma época, gente, que trabalhar se tornou insuportável. Eu não conseguia, eu via aqueles assuntos, eu fazendo planejamento de cerveja, eu falei, não vai dar mais. E daí tem uma chave importante. Teve um momento que foi até quando eu peguei
eu tinha já perguntado para o meu chefe, eu falei, chefe, você me demite? Eu tenho 10 anos de empresa. Eu quero começar algo novo. Ele falou, não acredito nisso. Se você quiser sair, você peça demissão. Eu falei, tá bom. Então, isso era em abril. Eu me programei até março do ano seguinte para eu juntar dinheiro para começar a trabalhar não sei com o quê. Porque eu sou engenheira, eu só sei programar cerveja, planejar cerveja. Eu vou fazer o quê? Ou encaixa? Onde que tem oportunidade de mercado nisso? Não tinha. Aí eu falei, vou precisar de dinheiro. Teve um dia, gente, em junho, e essa é uma chave que eu quero dar para vocês. Quando você está no caminho de reconexão, acredita em milagres, porque eles acontecem. Em junho, eu acordei com desespero. Você vai pedir demissão hoje, porque você não vai mais aguentar. Chega. Você já tem dinheiro, você se vira com ele. Cheguei no Guilherme, meu marido, falei, Guilherme, vou dar o salto. Se eu cair, você me pega? Ele falou, vai. Ele já sabia que eu estava ficando adoecida. E eu cheguei para o meu chefe e falei, chefe, eu vou pedir demissão. Não aguento mais. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu acabei de saber que a nossa área não existe, a sua função foi excluída e a gente vai te demitir. A gente precisa te demitir. Naquele momento, eu ganhei 10 anos do multa, FGTS, uma nota, que foi o recurso que eu precisava para começar a minha nova profissão. Então, gente, isso que eu acho que eu tenho um recado muito bonito para falar, que é o seguinte, quando existe o caminho de alinhamento com você, de reconexão com você, é uma estrada próspera. E, às vezes, a gente evita voltar por esse caminho, porque todas as ideias, todas as ilusões vão te dizer que nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. E, nesse período, um grande medo que eu tinha também era que meus pais, o que eles vão falar? Peraí. Vou interromper rapidinho essa entrevista, que eu tenho certeza que você tá amando. Até me deixa nos comentários se eu tô certo ou se eu não tô. Pra falar uma coisa muito importante. Se você tá gostando desse conteúdo, pensa o seguinte, literalmente você não estaria ouvindo isso, você não estaria recebendo essas informações, você não estaria se conectando com a história inspiradora da Nath, se não fosse alguns parceiros que me ajudaram a realizar esse evento. Porque, como eu disse no começo do vídeo, eu fiz esse evento sem R$1 no bolso. Literalmente, se não fossem os parceiros, esse evento não teria acontecido, toda essa transformação não teria acontecido. Então, como são vários parceiros, amém por isso, eu dividi alguns deles para falar ao longo dos episódios, né? Então, essa é a primeira entrevista, é o primeiro vídeo, semana que vem tem a segunda entrevista, depois tem a terceira. E eu fui distribuindo para falar um pouquinho de cada parceiro em cada vídeo, para também não ficar super cansativo e 1000 minutos falando só dos parceiros. E no vídeo de hoje eu quero começar agradecendo o local que proporcionou a gente ter um espaço físico para fazer o evento. Literalmente não existiria todo esse cenário, essa composição, esse lugar, se não fosse o King Cowork. O que acontece, gente? O King Cowork, eu também já falei muitas vezes nesse canal, porque é o cowork onde eu trabalho no meu dia a dia. Eu trabalho home office desde 2019, e teve um momento, assim, que no primeiro momento eu amei, porque eu amo trabalhar de casa também, amei ter essa possibilidade, não ter que pegar trânsito todo dia, beleza. Só que passou um tempo que eu só estava trabalhando em casa e eu não via uma pessoa no meu dia a dia, que eu comecei a ficar depressiva, assim, principalmente por ser extrovertida. Mas até conversei já no cowork com pessoas introvertidas e todo mundo sente isso no geral. Em algum momento, se você trabalha muito em casa, algum momento você vai precisar ver gente. E eu comecei a pesquisar cowork em Campinas, e tem vários. E eu não gostava de nenhum, porque todos têm uma cara meio que assim... Era uma casa que virou um cowork, então, tipo assim, quando você entra é como se fosse incômodos da casa, e aí tem umas mesinhas, aí aquele lugar quadradinho, fechado. Eu não gosto disso, porque eu sou muito visual, então o ambiente físico que eu tô impacta muito na minha produtividade. E o que eu amei do King é que ele é feito pra ser um cowork, ele foi construído pra ser um cowork, projetado pra isso. Então ele é um espaço amplo, ele é bonito, ele desperta criatividade. E ele tem muitos modelos, assim, que cabem no bolso, sabe? Porque ele tem muitos modelos dependendo do tamanho da sua empresa. Então, por exemplo, eu tenho um negócio chamado pacote de horas. Então, eu fecho o número de horas, eu posso usar aquilo do jeito que eu quiser ao longo do mês. E tem as mesas móveis ali que você senta onde você quiser e trabalha.
Tem também as salas fixas, então a empresa que tem mais de um funcionário e tal, quer uma salinha fixa, um ambiente fixo, também tem isso. Outra coisa, tem sala de reunião. Então, muitas empresas não vão lá no dia a dia, mas quando precisam marcar reunião com o cliente, quer toda uma estrutura para deixar mais profissional, usam as salas de reunião. Ou outra coisa, os ambientes de evento, que ficam no segundo andar, que é onde a gente fez esse evento. Então, tem 2 salas, tem a menorzinha, que é onde a gente fez o evento do podcast, e tem uma maior que cabe até, acho que 150 pessoas. E ainda eles estão para expandir, tá? Então, assim, é legal que tem tudo isso e ainda permite você conhecer gente nova, porque era também um dos meus objetivos. Eu fiz muito network, eu fiz muitos clientes, inclusive, conversando com pessoas do cowork, e eles têm um negócio que todo mês, no final do mês, tem um happy hour com todo mundo do cowork. Cara, é muito legal. Que além de network, é muito divertido, porque até karaokê a gente canta. É, tipo, muito legal mesmo. Então, King Cowork, muito obrigada. Principalmente Karina, Felipe, os donos lá do Cowork que apoiaram a nossa ideia. Muito, muito, muito obrigada. Eu não poderia ter escolhido um lugar melhor para fazer esse evento do que um lugar que é também a minha casinha, sabe? E eu também queria agradecer a Luana, que é a coordenadora do Cowork, porque sem ela, esse evento também não teria acontecido da forma como aconteceu. Ela também é uma amiga pessoal minha. Ela falou, amiga, no meio, assim, eu tava organizando. Amiga, você precisa de alguma ajuda? E ela me mandou essa mensagem, sem saber, na hora certa, no momento certo, porque eu estava surtando que eu não tinha alguém pra filmar. E aí foi ela que me levou pro nosso outro parceiro, que foi o pessoal da Crossmaker Produtora. É a empresa do André. É uma empresa também familiar, porque a esposa dele também trabalha com ele e tem outras pessoas maravilhosas junto. E assim, eles toparam fazer parceria e gravar esse evento. Então, literalmente, vocês só estão conseguindo assistir agora isso gravado. Isso não ficou só no lugar físico, vocês estão conseguindo assistir porque a Crossmaker entrou de produtora. Eles são muito maravilhosos porque eles fazem gravação de eventos no geral, por que vocês precisarem, mas principalmente ali no período da pandemia, eles se especializaram em gravar podcast. Então, assim, eles têm tanto um espaço físico que você pode ir alugar a sala e gravar podcast no espaço físico deles, fica em Valinhos, ou ele também tem esse serviço de ir montar a estrutura do podcast e filmar onde quer que você esteja, que foi o que aconteceu no caso desse evento. Gente, vocês têm noção que a gente estava com uma equipe profissional fazendo esse evento? Vocês têm noção? Inclusive essa luz roxa linda que tá aí no evento, eles que colocaram, eu nem pedi, quando eu vi já tava esse cenário maravilhoso. Então, assim, eles foram muito, muito, muito legais. O André tava até doentinho no dia, coitado. E mesmo assim, ele ficou lá, tipo, chegou no dia anterior, ficou montando até 10h30 da noite a estrutura, depois no dia seguinte. E também, vocês viram que subiu um ao vivo, né? Da segunda entrevista com a Bela. Subiu um ao vivo no canal. Não estava previsto, foi porque eles tiveram a iniciativa de falar, Paty, já que tá tudo montado, você não quer fazer um ao vivo? E isso, pra mim, mostra o diferencial do profissional, sabe? Ele não precisava ter feito isso. Poderia até dar mais trabalho para ele, mas ele queria proporcionar a melhor experiência de evento, então ele veio com ideias, ele veio com sugestões, e isso me deixou, tipo, muito feliz. Então eu super recomendo tanto King Cowork, que é um lugar incrível para trabalhar, quanto se você quer filmar um podcast, um evento, o trabalho do André, da Crossmaker Produtora. Muito obrigada, seus lindos. Sem vocês, esse evento não teria sido a mesma coisa. E bora continuar para essa entrevista, para continuar recebendo essa inspiração e esses conhecimentos. Eu ia até fazer essa pergunta que era, quais vozinhas passavam na sua cabeça quando você entendeu? A sua intenção eu já tinha te falado, você vai ter que mudar de caminho. Que vozinhas que vinham tentando meio que impedir ou querer segurar você nesse caminho antigo e não deixar você ir para o caminho novo? O que vinha na sua cabeça nesse momento? Você vai ficar pobre, você não sabe o que você vai fazer, as pessoas vão te chamar de ridícula, você vai começar a entrar nas redes sociais, você vai ser julgada, você vai ser escarnecida. As minhas vozinhas falavam que eu seria excluída da sociedade. E esse que é o ponto. Você acha que elas silenciaram completamente? Elas ainda falam comigo, mas aí vem aqui, vamos conversar aqui. Senta aqui, a gente vai ter que conversar. Elas falam, gente, elas falam. Geralmente, o caminho que a sua alma quer te levar não é geralmente um caminho de, teoricamente, não é que é flores, mas é um caminho de evolução. A sua alma, ela sempre vai pedir, propositalmente, ela vai pedir que você se depare com situações que você só vai conseguir vivê-las se você vencer a si mesma e os seus demônios. Por isso que o nosso caminho de empreender é um caminho, a gente que tem o autoconhecimento, é um caminho que às vezes a gente demora mais tempo do que as outras pessoas, porque a gente entra nesses becos escuros. E por isso que eu falei que não dá para empreender sem autoconhecimento. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Porque é o quê? No fundo, eu gosto muito de uma analogia de que
Tudo que a gente está fazendo aqui, o nosso trabalho, empreender, é como uma criança brincando de massinha. Uma mãe que vê uma criança brincando de massinha, qual que é a importância da massinha? A massinha vai ser jogada fora. O importante para ela é o quê? É o tato, é o contato, é entender os movimentos. Criatividade. A criatividade, olha o que você, olha os cheiros, olha como você se desenvolve. Isso é com o nosso trabalho. No final, isso aqui vai ficar para trás, o que você faz, os resultados, mas é quem você se tornou nesse caminho. Perfeito. E quando a gente está falando, né, de um novo movimento, que a gente está sentindo essa mudança nessa sociedade, essa necessidade de reconexão, o que é reconexão? A gente olhar para tudo aquilo que até então nos fizeram acreditar que era vida e separar, isso é uma ilusão. E isso sou eu. E quando a gente entra nesse lugar e isso sou eu, quando você fala, existe um mantra que é eu sei quem eu sou, e é um mantra muito poderoso, porque quando você se reconecta com o lugar de eu, a abundância chega para você. Maravilhoso. Eu quero entrar em espiritualidade, mas antes eu vou fazer mais uma última pergunta sobre essa parte do CLT. Tá. O que você costumava valorizar nesse momento, que você estava lá, não bebe, nesse trabalho, que hoje você não valoriza mais? Eu acho que aí é um ponto que eu acho que é importante falar, que ainda é trabalho, tá? Então, às vezes, quando eu tenho muito cuidado com minhas mentoradas, com as minhas alunas, que a gente não torne muito utópico o que é ainda o lugar onde você vai ganhar o seu dinheiro. Ainda tem compromissos, ainda tem desafios, porque a gente acha que é o quê? Disney? E a Disney, eu amo a Disney, mas de vez em quando ela colocou umas coisas na nossa cabeça que, pelo amor de Deus. Então, ainda é trabalho. Ainda você vai precisar superar a si mesma. Ainda assim, você vai precisar ter um comprometimento e responsabilidade. O que antes eu valorizava mais e agora eu não valorizo tanto, ou mudei a perspectiva, é que eu não vejo a responsabilidade, eu não ajo, eu não performo mais a partir de um lugar de medo, de o que as pessoas vão achar de mim. Mas agora eu vejo a responsabilidade, o compromisso como uma coisa que é ser quem eu sou e quem eu vim ser nesse planeta. Aparecer para o meu trabalho com excelência. É como se a motivação não viesse de fora, Não, vem de dentro agora. É uma motivação de dentro. Então, eu costumo falar assim, que quando a gente, talvez, se aproxima do que é, puxando um pouco para a espiritualidade, a gente se aproxima do que é a espiritualidade, a gente acha que é tipo... Eu fico pensando assim, nós somos espíritos vivendo uma experiência física, isso tem que ser respeitado. Então, eu fico vendo, por exemplo, independente do quem você acredita, anjos, mentores, guias, todos são bem-vindos. Olha como esses seres, eles têm um interesse realmente em nos auxiliar, olha como eles trabalham ao nosso prol da gente. Então, cara, quando a gente pensa no que é se tornar uma pessoa espiritual, quanto mais a gente se aproxima de quem a gente é, mais existe uma necessidade de servir. Nossa, muito verdade. Eu sempre ouvi isso, nunca entendi. Quando eu fiz esse evento, falei, Isso não é sobre mim. Isso é servir. Uau! Né? Eu acho que é isso, é mudar o combustível. Amém. E, Nath, você tem uma coisa que eu gosto muito no seu trabalho, que eu acho que foi uma das coisas que mais me atraiu para você, que é você tem uma mistura muito legal de energia masculina e feminina no seu trabalho. A energia masculina, a estrutura, qual que é o seu modelo de negócio, a estratégia, planejamento, blá, blá, blá. Vamos falar de tudo isso, de meta, blá, blá, financeiro. E você também traz o poder da energia feminina de conectar com a nossa intuição, o que a sua essência está falando, você está conectado com a alma, e traz meditações, e traz curas na parte da espiritualidade, traz empatia, o ouvir com empatia. Você já entrevistou seu público-alvo? Como que é, Nana? Então, tudo isso é característica da energia feminina. Eu acho que você faz esse balanço muito legal, que é um negócio que falta em qualquer... Por isso que eu, pessoalmente, nunca me adequei muito a cursos e um monte de coisa que falava de empreendedorismo. Eu acho que eles só ficavam na esfera da energia masculina, sendo que é necessário o equilíbrio. Não dá pra gente... Por isso que você falou, também não é só espiritualidade, porque não é também desequilibrado para a energia feminina, é sobre ter os dois. Isso. Então, como que você
começou a trazer essa questão da espiritualidade para o trabalho e como que foi essa dança de unir a parte da energia masculina que você já foi mega treinada durante o período Ambev e como que foi trazer a parte da espiritualidade e juntar isso num novo trabalho, né? Tá. Eu acho que quando eu saí da Ambev, eu saí meio com... Cara, chega desse negócio, vou ser uma pessoa espiritualizada, vou falar de energias. Aí eu comecei a falar só de energia. Energia, tem que seguir intuição, gente. Está muito pesado, segura. E daí o que aconteceu? Geralmente, quando eu mudo de ideia, não é porque eu tomei a decisão conscientemente, é que a vida deu um peteleco em mim que falou, você entendeu agora que você está num extremo? Então, aqui eu acho que tem uma chave importante. Eu acho que... por que eu sei que esse microfone é preto? Porque ele está contrastando com esse chão branco. Então, isso é a forma como a gente veio aprender, tá? Através dos contrastes. Como que eu sei o que eu quero? Porque eu sei o que eu não quero. Então, se você está passando por uma situação que você não gosta, por quê? Não. É só para você entender que você não gosta dessa situação. Se questiona o que você não gosta e traz, o resto você deixa. Então, o que aconteceu? Eu fiquei durante muito tempo na energia feminina, até que eu tive uma situação com meu marido, que eu falei, eu não quero mais ficar nesse relacionamento, eu quis sair do meu relacionamento, só que eu não tinha dinheiro. Foi por isso. E daí eu falei, só ficar no acreditar, pensar positivo, não vai rolar. Está faltando coisa. Uhum. E aí que eu vi que eu precisei voltar para a energia masculina. Uhum. Então, aí eu comecei a falar, eu preciso voltar puxar um pouco aquela Nath da Ambev e começar a entrar nessa dança. E é isso que eu tenho, essa bandeira de fazer esse questionamento espiritual, primeiro, sempre um lugar de autenticidade, mas sempre também de um lugar de equilíbrio. Uhum. Eu acredito o seguinte, a gente está numa realidade física. Eu posso pensar super positivo, que eu quero pegar aquela câmera e aproximar ela de mim. Eu estou pensando e eu vou cocriar e ela virar. Ou eu posso levantar, pegar aquela câmera e trazer. Isso é o poder da ação. Isso também é um movimento energético. Uhum. Então, quando a gente traz numa expectativa de, não, eu vou pensar positivo e vou atrair dos meus clientes, e que tal eu fazer uma proposta irresistível, oferecer para as pessoas corretas e aumentar a chance de eles chegarem? É o que você fala de cocriação, né? Que foi um conceito que eu aprendi com você e para mim mudou minha vida, que é cocriação é criar com alguém. Ou seja, não é você que carrega tudo sozinho, mas também tem sua parte. Exato. Porque não é fulano vai criar para você, é cocriação. Então você fala você faz uma metáfora, né? Que o ponto que você está hoje está aqui, o que você quer chegar está do outro lado de uma ponte. Isso. Então, o que seria a cocriação? Você tem a responsabilidade de caminhar até a metade da ponte. É a metade que ninguém pode fazer por você. É a sua parte da ação, é onde entra muito da energia masculina, o contato saudável com a energia masculina, que é isso que você retomou depois da Ambev. E a segunda metade da ponte é a que a gente tem que entregar, porque a gente não tem todas as respostas. E se a gente deixar de agir, porque eu falo, mas eu não sei os comos, eu sei o que eu quero, mas eu não sei todos os como, não vou fazer. Não, é que você não tem que saber todos os comos, muita coisa vai ser atraído para você, né? Então, é esse equilíbrio, né? E isso, ele é... Perfeito, Paty. E isso é sentido como? Sabe quando você vai dormir com aquela sensação? Deus, eu fiz a minha parte. Agora é contigo. Quando a gente dorme com essa sensação. Agora é você. Eu vivi muito isso nesse evento. Eu fiz o que dava. Agora eu preciso que você me mande alguém para filmar. Exato. E aparecia alguém. É isso. Uhum. E as coisas vêm. Vêm. As coisas vêm. Elas vêm. É verdade. E você até falou a palavrinha que eu ia perguntar em seguida, que é de autenticidade, que a gente conversou um pouco disso. Você traz muito essa questão, e o que eu entendo o que é autenticidade, você pode falar se eu estou certa, é o estar alinhado com a alma, né? O que é ser autêntico? É você estar conectado com a sua essência, com a sua alma. Então, como você acha que isso se linka com a questão de trabalho? Como trazer a questão da autenticidade, do alinhamento com a alma para a esfera do empreendedorismo, ou qualquer que seja o trabalho da pessoa? Tá. Primeiro que a autenticidade com a alma, eu acho que é uma coisa que eu precisei desconstruir um certo conceito, é que a alma era uma pessoa bem boazinha, era uma pessoa tipo do bem, good vibes e tudo mais. E, cara, a gente tem aqui 20 mulheres, cada um tem a sua forma única de reconectar com a alma. Então, o que eu tiro disso, esse alinhamento,
eu quero que você realmente reflita. Mais do que falar o que é o alinhamento, eu quero inspirar você a como chegar nesse alinhamento. Perfeito. Então, eu quero que você imagine que, quando você está alinhada à sua alma, você tem prosperidade, você tem abundância, você tem paz, você tem tranquilidade. Naturalmente, você já tem isso. E quando você, em algum momento, não vive isso, quer dizer que naquela esfera existe uma falta de alinhamento. Tá? Então, se você está passando por uma questão profissional, cara, o dinheiro não está entrando, os clientes não estão vindo, não está acontecendo, então ali existe um desalinhamento e a vida só está querendo te apontar isso. Ela não é cruel com você, ela só está querendo te apontar. E, a partir disso, aí é que entram as ferramentas, é falar, tudo bem, aqui está desalinhado, mas onde? Então, as ferramentas que a gente usa, gosto muito da perspectiva de leis universais. Leis universais é a forma como esse universo opera. Então, vamos lá. Lei 1. Não necessariamente mas uma lei. Lei do ritmo. Tudo tem um começo, um meio e fim. Será que está desalinhado porque já chegou no fim, mas você ainda acha que é o começo? Você está ainda numa situação que já deveria ter morrido, mas você insiste em permanecer ali? Lei do gênero. Energia feminina e energia masculina, tanto intuir quanto agir. Será que está em desequilíbrio porque existe excesso de um ou do outro? Existe uma lei que ela vai matar, que é a lei da correspondência. Tudo isso aqui, ó, é um espelho. Olha, eu estou sentada aqui conversando com mulheres maravilhosas, elas estão me ouvindo. Então, talvez dentro de mim exista merecimento. Mas se eu estou vivendo próximo de uma pessoa que ela só reclama, e é isso que é o meu dia a dia, o que é que dentro de mim faz com que a vida reflita aquela imagem para que eu possa me entender? Perfeito. Então, eu estou desalinhada? Eu estou em desalinhamento? Como saber? Olha ao seu redor. Quais são os seus espelhos? Eles só estão espelhando. E é por isso que o primeiro passo é sair de um lugar de vitimismo. Oh, não posso, não aguento. A vida me fez tal coisa para mim. Está muito difícil. Eu gosto muito de trazer essa abordagem, eu acho que é muito válida, porque isso já faz a gente pular umas 10 casas. Enquanto você se colocar numa posição de incapacidade perante a vida, um vitimismo, você está entregando o seu poder pessoal de mudança para algo ou para alguém. Aí você não vai sair do lugar. Então, eu faço muita questão de falar, porque isso faz com que a gente acelere. Perdão. E daí, a partir disso, a partir desse lugar de uma conscientização de uma situação que eu não gosto, de um entendimento, e daí então as ferramentas, as terapias, as mentorias, de entender o que está dando errado, e aí eu tomo a coragem de modificar, de fazer diferente. Gente, às vezes não precisa de muito. É verdade. É só um pouquinho. E a vida já fala para você, isso você entendeu. Tipo, o restante da ponte vai vindo, vai chegando. Começa a vir, aí são as sincronicidades. O que é viver num mar de sincronicidades? Viver num mar de sincronicidades é a vida mandar para você exatamente o que você estava pedindo, não que você estava pedindo, que isso é o legal das sincronicidades. Geralmente não é o que você pede, mas é uma luva no que você necessita. E daí é uma forma de falar, muito bem, parabéns, você voltou ao alinhamento. Então, perfeito. Eu respondi a sua pergunta. Super. Eu achei ótimo que a gente foi por esse caminho, porque eu acho que, conversando com muitos amigos, pessoais e tal, eu sinto que há diferença entre culpabilização e responsabilidade. Perfeito. Tal coisa aconteceu, nossa, horrível, aconteceu um acidente, sei lá, destruiu meu carro, beleza, tipo assim, não foi culpa sua, não é sobre, mas não foi culpa minha, não fiz nada, não é sobre culpa, não importa quem causou, mas a responsabilidade, ela vem de um lugar assim, se tudo é um espelho e o mundo externo é um reflexo do mundo interno, o que eu estava vibrando que de alguma forma atraía essa realidade? O que é muito diferente de culpa. Porque a pessoa ela fica parada nessa palavra, mas não é culpa minha, mas ninguém está falando que é culpa. Mas a partir do momento que aconteceu com você, você vai... o que você consegue extrair de suco? O que isso aqui quer me dizer? Exato. O que eu posso tirar disso? Por que será que eu atraí isso? Enfim, eu achei muito legal você entrar nesse ponto, porque realmente com amigos pessoais eu já falei muito disso, eu amei que você foi para isso. E lei universal é tipo você saber a regra do jogo, né? É a regra do jogo.
Literalmente, você lê a instrução. Vou brincar de vida. Peraí, deixa eu Isso. entender, então, como funciona o universo para eu fazer da forma mais leve possível a vida. Perfeito. Perfeito. Eu vou entrar nisso aqui, porque, para mim, é muito importante. Foi um negócio que você me ensinou, que foi o maior aprendizado, acredito, que eu tive nesse ano de 2024, que é a questão da gente ser o nosso próprio ecossistema. Eu queria muito que você falasse um pouquinho mais disso, porque o que eu sinto que aconteceu comigo a Nath falou, sabe, do jeito certo, na hora certa, para o negócio clicar, e você fala, é isso. E, para mim, quando eu comecei a viver esse conceito, começou a destravar tanta coisa, e eu tenho bens materiais para comprovar como isso destravou coisa na minha vida. Tipo assim, eu moro no meu apartamento, que é um dos maiores sonhos da minha vida, do meu ano, e foi por isso, por causa desse... Então, eu sei o poder desse conceito, né? Inclusive, a última joia que eu lancei da Memorar, eu não sei nem se eu te falei isso, que é essa medalhinha que eu tô, lançou semana passada, foi inspirada nesse conceito, que é a medalha Home, que é a ideia da gente, nós somos o nosso próprio lar. Tem até se vocês quiserem saber mais desse conceito, porque tem um episódio inteiro de 1 hora do podcast só falando disso, de tão importante que esse conceito destravou tanta coisa em mim, que eu fiz um episódio, é o 13 do podcast, que é falando disso. E também tem muito a ver com sair da escassez e começar a vibrar na abundância. É um conceito que eu sei que ele é muito grande, não vai dar, talvez, para a gente abranger na totalidade aqui, mas daí tem um outro episódio sobre isso inteiro. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho para elas o que é esse conceito de ser nosso próprio ecossistema, porque, para mim, que tem a ver com responsabilização. Então, a gente está alinhado, né, nos assuntos. Só para contextualizar, durante a minha vida, assim, eu passei por muitos momentos de altos e baixos. E, aos 17 anos, eu tive um período depressivo, principalmente porque eu estava num relacionamento e, gente, eu era muito ciumenta. Muito ciumenta. Geralmente, as pessoas que me conhecem antes e me conhecem hoje falam assim, meu Deus. Eu nem consigo imaginar você ciumenta. É outro ser humano. Mudei muito. Sempre fui muito insegura. Então, eu tive um momento depressivo. Lembra aquela Heloísa da novela, que era muito ciumenta? Heloísa. Procurei muito tratamento e o que acontece? Eu vi que, naquele momento, a única forma de eu conseguir viver bem a minha vida e ter um relacionamento era se eu me enxergasse suficiente, e se alguém viesse para a minha vida, ou uma pessoa, ou uma situação, ou um trabalho, e existisse a possibilidade dele ir embora, que ele não arrancasse um pedaço de uma forma que eu não conseguisse viver. Então, esse é o conceito de ecossistema em si. Então, eu acho que quando a gente tem essa abordagem, eu acredito muito que nós estamos sendo chamados a ser uma representação do divino nessa terra. E o divino é completo. Porém, é que nem uma floresta. Eu sou uma árvore, eu sou completa, mas eu preciso, talvez, da polinização de uma abelha, eu preciso eu dou sombra para outros. Então, esse é um momento muito interessante que a gente está vivendo nesse momento do planeta mesmo, que é o quê? A gente está aprendendo sobre individualidade e, a partir desse lugar de individualidade, viver em coletivo. Então, eu sou individual, aí eu aprendo a viver no coletivo. E isso é uma coisa que eu trago para a minha vida, porque todas as dores, como controle, ansiedade, hipervigilância, depressão, preocupação em excesso, se a gente for olhar intimamente nas causas, é que em algum momento você terceirizou a alguém ou alguma situação a responsabilidade para você se sentir inteira. E pensar na possibilidade de isso não dar certo é matador. Então, quando a gente começa a ver, peraí, eu sou inteira em mim, e mesmo assim eu estou embaixo de um guarda-chuva divino capaz de me suprir, e se essa situação não der certo, mesmo assim eu sou capaz de continuar, isso é um superpoder. Aí você começa a falar não, porque você quer falar não, porque muitas das dores que a gente vive é que muitas vezes a gente fala sim, porque a gente no fundo quer falar não, porque eu tenho medo que alguém leve meu braço. A gente para de se submeter a situações que fazem mal e nos desalinham,
Não tem como viver um alinhamento se você não acha que todas as situações que você vive são situações complementares e não uma subdivisão de quem você é. Aí a gente voltou a ser quem a gente é como fonte, como universo, como Deus. Parabéns, você é alma, estrelinha. Troféuzinho joinha. Troféu joinha para você. E eu sinto que, na minha vida, isso aconteceu... até trazendo uma situação bem específica. Eu lembro que o dia que eu falei disso no call com você, eu estava me sentindo muito... Que palavra eu uso? Vazia. Pela falta de um companheiro. Porque eu tive namoros longos a minha vida inteira. Literalmente, desde os 15 anos, eu tenho namoros longos. E era a primeira vez que eu me via um tempo solteira um pouco maior. Eu já estava há 3 anos ali solteira. E eu falei, Nath, eu sinto, parece que sempre teve uma cadeira no meu lugar que tinha gente. Agora essa cadeira está vazia, parece que tem um buraco. E aí você começou a entrar com esse conceito. E aí o exercício prático, por que eu estou falando isso? Eu quero mostrar na prática o que eu fiz para trazer esse conceito. Cada vez que eu senti essa ausência, esse buraco, porque a ausência é o quê? Energia da escassez, está faltando algo. Eu falava assim, primeiro, o que eu estou sentindo falta? Hoje eu queria muito... esse é um filme que eu queria muito ver no cinema. Eu queria muito aquele momentinho, queria ter um namorado para ele me levar no cinema. A gente comer pipoca naquele cinema que eu gosto, aquela poltrona bem confortável. Eu criava um cenário. Quero isso e estou sentindo falta para isso. A minha segunda pergunta era, qual é a forma que eu consigo proporcionar isso para mim mesma? E eu falei, eu consigo me levar para o cinema? Consigo. Eu consigo sentar na poltrona? Consigo. Eu consigo comprar pipoca? Consigo. E eu comecei a fazer isso cada passinho, mesmo que era uma coisa pequena, e eu fui jogando para outras coisas que não era nada a ver com relacionamento. Por que está sentindo esse sentimento ruim de falta? Eu quero que fulano me proporcione tal coisa. Como que eu posso proporcionar isso para mim mesma? E aí, para cada coisinha de falta, eu percebia que eu conseguia me suprir. E isso não é, eu vou fazer pontuar um negócio bem importante. Não é sobre, porque é uma coisa que mulheres erram muito, não é sobre não pedir ajuda. Não é isso que eu estou falando. Não é sobre a gente se fechar, não, eu tenho que fazer tudo sozinha, que é a energia masculina totalmente desbalanceada. Eu controle, eu faço tudo, não me abro para receber. Não é isso. Mas é quando porque a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente está vibrando. Então, quando você está vibrando completude, eu consigo proporcionar isso para mim, eu consigo proporcionar isso para mim. Aí que chega a pessoa te proporcionando mais ainda. Você não precisa fazer sozinho, porque aí vai chegar mais. Eu tenho muito amor por mim, vai chegar mais amor dos outros. Eu sou uma boa companhia para mim, vai chegar mais companhia boa de pessoas com energia boa para mim. Eu tenho abundância financeira da minha vida, eu consigo ver aonde eu já tenho abundância hoje, vai chegar mais dinheiro. Então, aí vai vir mais coisa. Então, não é sobre estar fechado, é só sobre a gente entender que a gente já tem o poder de criar isso em nós, né? Perfeito. Eu posso só colocar uma coisa aqui, porque eu quero que cerejinha no bolo. Eu quero que vocês lembrem desse conceito para sempre. A vida é um espelho, tá? Isso eu tenho até um videozinho para mostrar isso para vocês a partir de comprovações científicas, acreditem. Pode colocar no grupo depois. Posso? Tudo bem. Se a vida é um espelho e tudo que eu estou vivendo é um puro reflexo, se eu quero que a vida sorria para mim, que é o espelho, eu preciso sorrir para aquele espelho. Aí, se eu estou fingindo que eu estou sorrindo, tipo... O que a vida vai me dar de volta? É isso. Simples assim. É um espelho. Então, se você está esperando um sorriso da vida, um retorno da vida, sorria mesmo. Porque se você fingir... Você vai receber mais... Você vai receber isso. Mais coisa meia boca. Mais coisa meia boca. Muito obrigada, amiga. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada a você. Como eu falei, foi muito das nossas mentorias que me trouxe para esse lugar que eu estou hoje. Eu não poderia estar escolhendo um jeito melhor de passar o meu aniversário, que é fazendo algo alinhado com a minha alma. Eu aprendi muito disso com você. Eu queria fazer várias perguntas sobre o seu trabalho específico, né, a mentoria que você faz e tudo mais. Como você vai voltar aqui, se a gente sentir que tem espaço ainda no evento, a gente abre para isso. Também vai ter os coffees, que a gente vai poder trocar ideia, né, conversar sobre isso também. Mas também eu abro o espaço do grupo, depois se quiser mandar um videozinho, falando um pouco mais das coisas que está acontecendo na Soul, a empresa dela chama A Soul Project no Instagram. Daí você também abre espaço para você falar mais disso lá, tá bom? Obrigada. Eu acho que foi muito importante os tópicos que a gente falou.
E eu sempre mentalizo do jeito que as coisas acontecem aqui, é do jeito que as pessoas... São informações que todo mundo precisava receber. Seja quem está assistindo a gravação, seja quem está presencialmente. Então, tenho certeza que a gente passou pelos tópicos certos. Obrigada. Amiga, muito obrigada. Obrigada a você. Você tem muita luz. Muito obrigada. Obrigada por ser um reflexo. Você, para mim, é um grande reflexo de que eu estou no caminho. Olha o que você está construindo. E, gente, vocês conseguem ver esse evento com, tipo, 1000 pessoas, assim, num lugar? Vocês conseguem? Todo mundo, né? Olha só, Paty, estamos profetizando em sua vida. Estamos cocriando isso aí. Estamos cocriando. E eu queria agradecer vocês por ouvirem e espero, de alguma forma, ter tocado, ter transformado, que só falar não basta, e que isso tenha chegado para vocês de alguma forma. Obrigada por estarem aqui. Obrigada, Nath. E aí, lindeusa, o que você achou dessa entrevista? É muito maravilhosa, né? Para mim foi muito gostoso também reassistir, porque a experiência de estar conduzindo lá na hora é diferente, então foi muito legal para mim reassistir. Eu tenho certeza que vocês gostaram também. Deixa aqui nos comentários qual que foi o momento que você mais gostou. Tipo, putz, quando ela falou isso, pegou para mim. Era um negocinho que eu tava precisando escutar. Quero muito saber de vocês e vou falar pra Nath ler os comentários aqui também. Tenho certeza que ela vai amar saber que ela agregou positivamente na vida de vocês. E a Nath também deixou um presente para vocês, que é o seguinte. A Nath, ela tem vários trabalhos, né? A empresa dela chama A Soul Project no Instagram, né? A marca chama A Soul. E elas têm vários produtos lá, tá? Dentro da Soul. Então, tem a mentoria individual, tem a escola que eu comentei com vocês, que é uma comunidade que tem aulas semanalmente. Tem produtos específicos, então, voltado para planejamento, voltado para dinheiro, enfim. Elas têm muitos produtos muito legais. Então, o que você vai fazer? Aqui na descrição tem um link pro WhatsApp direto lá para falar com a Soul, tá? Então, você clicando aqui, você pode entrar em contato com eles para conhecer melhor os produtos, contar um pouquinho do seu negócio, de você, o que você está precisando de ajuda, e elas vão te guiar para qual dos produtos ali é melhor para o caso de vocês. E se você falar que veio através, né, que você chegou nela através do podcast, os negócios dela, vocês vão ganhar um presente especial fechando qualquer um dos produtos com ela, tá bom? Então, de nada, presentinho do podcast para vocês. E outra coisa que eu ia falar, como eu mencionei no começo do vídeo, esse foi só o primeiro evento, mas a gente pretende em 2025 fazer muitos outros eventos. E aonde que eu vou divulgar as informações desse evento? No grupo do WhatsApp, que é para eventos. É um grupo fechado, ninguém fica enchendo o saco, ninguém fica mandando um monte de coisa que não é necessária. Ali é só para informações pontuais e é um grupo muito legal porque é onde eu faço também a pré-venda. Então, os primeiros ingressos eu lanço ali e também com valores especiais. Então, esse é o local para você estar. Se você ficou interessada, amou essa entrevista e quer estar nos próximos eventos com a gente. Eu vou deixar o link do WhatsApp aqui embaixo, é só você clicar e pôr entrar no grupo que você já entra e já vai participar. A egrégora desse grupo, gente, é muito especial. Todo mundo que tava ali, mesmo que não tava entendendo muito bem o que era o evento, muitas que entraram no evento nem conheciam o podcast, pra você ter noção. Mesmo assim, todas, quando saíram do evento, falaram pra mim, Paty, eu entendi porque eu vim. Eu precisava receber essas informações. Então, o que eu te falo é, não racionaliza muito. Se você tá sentindo conexão com esse evento, alguma coisa tá tipo, eu acho que isso aqui tem um negocinho que eu preciso. Só clica no grupo, entra, que quando tiver mais novidades do evento, você vai receber e aí você vai deixando a sua intuição te guiar, ok? Na hora que eu falei também dos nossos parceiros, eu esqueci de mencionar que o link deles também vai estar aqui na descrição, então da Crossmaker Produtora, que fez a gravação pra gente, do King Cowork, se você tá interessado em trabalhar em algum lugar maravilhoso aqui em Campinas, e também vou deixar o link de todos os nossos parceiros, das comidas, dos salgados, dos doces, das fotos, enfim, de todo mundo eu vou deixar aqui na descrição também, tá bom? Então, essa foi a primeira entrevista do evento. Semana que vem sai a segunda e na semana seguinte sai a terceira. Vocês vão conseguir acompanhar as 3 entrevistas que a gente teve ao longo da primeira edição do evento podcast Os Negócios Dela. Tá bom, suas lindas? Lembrem-se, você é linda, você tem o poder de uma deusa e eu acredito muito em você. Até o próximo episódio, lindeusa. Tchau!